O asteroide vagava silencioso pelo cosmos. Um viajante celestial em uma rota desconhecida. Ele viajou por eras, uma sentinela silenciosa na vastidão do espaço. Sua superfície fria e rochosa guardava segredos do nascimento do universo. Uma relíquia cósmica de um tempo antes do tempo. Na Terra, a vida seguia em feliz ignorância. As pessoas seguiam suas rotinas diárias, alheias à ameaça distante. Elas riam, amavam e sonhavam, inconscientes do drama celestial que se desenrolava acima. O mundo era uma tapeçaria de vida vibrante, um testemunho do poder do grande projeto da natureza. O contraste era gritante, a serenidade da existência humana justaposta à ameaça silenciosa do asteroide. Um jogo celestial de azar estava prestes a ser jogado, com a Terra como o alvo desavisado. O asteroide tinha o poder de remodelar o mundo, de acabar com a vida como a conhecíamos. Nas profundezas dos observatórios silenciosos, telescópios rastreavam o progresso do asteroide. No início, era apenas mais um ponto de dados, um pequeno ponto piscando em suas telas. Um andarilho celestial, nada de extraordinário em sua trajetória. Mas algo mudou. Os dados piscaram, revelando uma verdade alarmante. O asteroide estava acelerando. Cientistas, antes observadores distantes, agora estavam profundamente preocupados. Os cálculos eram claros. A trajetória do asteroide estava em rota de colisão com a Terra. A notícia se espalhou rapidamente, uma onda de ansiedade pela comunidade científica. Telefonemas frenéticos foram feitos, reuniões urgentes foram convocadas. O mundo permanecia alheio, mas o relógio estava correndo. O peso de sua descoberta era imenso. Eles eram os arautos de uma desgraça em potencial, encarregados de uma mensagem que poderia destruir a tranquilidade do mundo. A responsabilidade era esmagadora, a urgência palpável. Cada segundo contava. A notícia do desastre iminente se espalhou como um rastilho de pólvora. O mundo assistiu incrédulo enquanto imagens granuladas do asteroide passavam em suas telas. Não era mais uma ameaça distante, uma curiosidade científica. Era um prenúncio do caos, um executor celestial. O medo tomou conta do globo. As cidades, antes símbolos da conquista humana, tornaram-se caldeirões de pânico. As ruas transbordavam de almas desesperadas. O fino verniz da civilização começava a se romper. Pessoas se agarravam aos seus entes queridos, buscando consolo diante do desconhecido. O mundo prendeu a respiração. A contagem regressiva havia começado. Cada momento que passava era saturado de pavor. O fim parecia inevitável. Uma inevitabilidade cósmica que a humanidade era impotente para impedir. A questão não era se, mas quando. Diante da iminente destruição, o instinto de sobrevivência da humanidade rugiu para a vida. Um farol de esperança emergiu das cinzas do desespero. Se a superfície estava condenada, eles buscariam refúgio abaixo. Cidades subterrâneas maciças, projetadas para resistir ao apocalipse, tornaram-se a última esperança da humanidade. A construção começou com intensidade febril. O tempo era o inimigo e cada segundo contava. Nas profundezas da superfície da Terra, um novo mundo estava sendo esculpido. Um testemunho da engenhosidade humana e da vontade de sobreviver. Essas cidades subterrâneas se tornaram mais do que apenas abrigos. Eles eram arcas, carregando as sementes de uma nova civilização. Dentro dessas cidades subterrâneas, uma nova sociedade começou a tomar forma. Uma sociedade unida por um propósito comum, a sobrevivência. As melhores e mais brilhantes mentes trabalharam incansavelmente, seu intelecto, a única arma contra a extinção. O destino da humanidade estava em seus ombros. O destino da humanidade estava em seus ombros. Os dias se transformaram em horas. O asteroide, uma esfera vermelha ameaçadora, dominava o céu. Sua sombra se estendia pelo planeta, um lembrete constante da destruição iminente.
O ar crepitava com a expectativa, uma tensão palpável que era quase insuportável. Dentro das cidades subterrâneas, os preparativos finais estavam em andamento. Famílias se reuniam, compartilhando histórias e memórias. Eles se agarravam uns aos outros, buscando conforto diante do desconhecido. O peso de sua situação, a enormidade do que estava prestes a acontecer, estava gravado em seus rostos. Lá em cima, o mundo prendeu a respiração. O ato final deste drama celestial estava prestes a se desenrolar. O asteroide, um prenúncio do caos, estava prestes a mostrar sua fúria. A Terra se preparou para o impacto. À medida que a hora final se aproximava, um silêncio sepulcral caiu sobre as cidades subterrâneas. O ar era denso de expectativa, um cobertor sufocante de pavor. As famílias se reuniram pela última vez, seus rostos marcados por uma mistura de medo e resignação. Eles se agarravam uns aos outros, buscando consolo no calor do toque humano. Crianças, com os olhos arregalados de medo, olhavam para seus pais em busca de segurança. Mas não havia palavras de conforto a serem encontradas. Apenas o silêncio compartilhado da aceitação. O peso de sua dor coletiva era palpável, uma presença sufocante no espaço fechado. A terra estremeceu. Um estrondo baixo ecoou pelas câmaras subterrâneas, um prenúncio do caos que viria. O asteroide estava entrando na atmosfera. O fim estava próximo. O céu explodiu em um clarão ofuscante. O asteroide, um meteoro flamejante, rasgou a atmosfera, deixando um rastro de fogo e destruição em seu despertar. A Terra tremeu, seus próprios alicerces abalados pela força do impacto. Tsunamis, muralhas imponentes de água, rugiam pelos oceanos, engolfando cidades costeiras e remodelando continentes. Vulcões, adormecidos por milênios, despertaram com fúria, expelindo lava derretida e gases venenosos na atmosfera. O ar ficou denso com cinzas e detritos, sufocando o céu e mergulhando o mundo na escuridão perpétua. As constelações antes familiares foram obscurecidas por um denso manto de fumaça e poeira. O impacto foi catastrófico. Um evento de extinção global que alteraria para sempre o curso da vida na Terra. O planeta, antes uma tapeçaria vibrante de vida, era agora um deserto marcado e desolado. A era do homem, ao que parecia, havia chegado a um fim cataclísmico. Anos se transformaram em décadas. A poeira baixou, revelando um mundo para sempre mudado. Se foram as florestas exuberantes, as cidades extensas, os marcos familiares da era humana. Em seu lugar, uma paisagem árida e estranha, um testemunho do poder impressionante do cosmos. No entanto, sob a superfície, nas profundezas das cidades subterrâneas, uma fagulha de esperança permaneceu. Os sobreviventes, protegidos do apocalipse, haviam resistido. Eles haviam reconstruído, adaptado e perseverado. O espírito humano, ao que parecia, não era tão facilmente extinto. O ar era rarefeito, a luz solar fraca, mas era o suficiente. O suficiente para lembrá-los da beleza que havia sido perdida e da esperança de um futuro renascido. Eles haviam encarado a extinção de frente e emergido, feridos, mas não quebrados. Eles eram as sementes de uma nova civilização, carregando dentro de si as lições do passado e os sonhos de um futuro melhor.